Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 1 a 10. Lucas 15, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher tem 10 moedas de prata, perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém. Podeis sentar. Que a graça de Deus em Cristo nosso Senhor, nesse dia de festa, nós celebramos também o aniversário da IPU, nós possamos nos enriquecer e colocar em prática a mensagem que ele nos traz hoje. Alegria plena é comer, ouvir e se converter. Jesus se une a eles onde eles estão. Os pecadores podem se juntar a ele onde ele está. Então nós temos o Evangelho, um desafio muito interessante, que faz aqui também, traz para a gente uma sugestão de que a gente olhe um pouco para a dimensão da comensalidade, do comer, também do ouvir e também do arrependimento, da conversão. A comensalidade, ou sentar-se à mesa para comer junto, dispara emoções e afetos que convertem os nossos sentidos de tal forma que, se é possível até mesmo, imaginem vocês, elogiar uma comida feita por uma pessoa que é nosso desafeto. Já pensaram em elogiar a comida de alguém que a gente não se dá bem? Sentar junto à mesa para comer é um momento tão precioso e tão transformador, que é um momento capaz de transformar a gente. É um momento que nos dá a oportunidade até de elogiar alguém que a gente não gosta. Como o meu inimigo cozinha bem. Já pensou em falar isso? Como o meu inimigo cozinha bem. Como a minha inimiga cozinha bem. No Salmo 23, o versículo 5, e nós lemos numa parte da liturgia, Davi deseja dispor de um banquete que humilhe seus adversários. Um cardápio ainda servido por Deus. Não é isso que nós lemos lá? Davi, naquele salmo lindo, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse salmo lindo, Davi deseja um banquete que Deus vai servir para ele, e nesse banquete ele quer que os adversários estejam ali sendo humilhados, observando ele comer um banquete
que Deus vai preparar para ele. Está assim no Salmo. Jesus, o filho de Davi, ao contrário, ele mesmo serve o banquete para toda a humanidade. Então aqui a gente começa a ver como é que é diferente quando Jesus fala sobre a importância dessa comensalidade, de sentar junto para comer. Em Lucas 10, 5 capítulos para trás, versículos 7 a 9, Jesus defende que, assim como ele próprio faz, que seus discípulos entrem nas casas, sentem-se e comam com o povo, para então proclamar o reino de Deus. A comensalidade, o ato de comer junto, é a oportunidade para ouvir as boas novas e assumir a conversão total do ser. Olha que interessante a gente poder botar uma mesa, como a gente faz também no café da manhã, botar uma mesa onde pessoas, até mesmo que não se gostam, ou que a gente pode chamar de inimigas, vão sentar ali e comer, não para se humilhar, mas para se confraternizar, para encontrar aconchego, para encontrar novas opções de conviver. E aí a conversão total do ser. Mas nós temos então duas parábolas muito interessantes que também vão trazer elementos para a gente tentar compreender o que Jesus está dizendo e o que Jesus quer de nós nessa empreitada da vida, onde tem mesa para comer. A ovelha perdida, quando achada, resulta em muita alegria. Assim narra o Evangelho. Nos parece também, não sei se vocês vão concordar, mas nos parecem um ser humano passivo, por quem o pastor tudo faz. E aí, se vocês olharem nos versos, o pastor deixa as 99, vai em sua procura incessante até encontrá-la. Não existe nenhuma ação da ovelha aí. Ela está perdida. A única ação que a gente percebe é a ação de um pastor de ovelhas que vai atrás dela e coloca toda a sua energia, todo o seu empreendimento para achar essa ovelha. A ovelha aqui é uma figura passiva. Ela não faz nada. No entanto, um ser humano não foi criado por Deus para ser passivo. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher foi criada por Deus para ser uma pessoa passiva. Que as pessoas façam tudo por ela, que ela fica lá, perdida. Não foi assim que Deus nos criou. Portanto, a aplicação deve levar em conta a energia e a capacidade ativa que a humanidade tem a partir da força que tira de dentro de seu próprio ser. E o que é essa força que a gente tira de dentro do nosso próprio ser? A vontade de buscar Deus. Dentro do ser de qualquer ser humano. Por pior que a gente acha que ele seja, dentro desse ser humano tem a vontade de buscar Deus, converter-se a Ele. Isso simplesmente porque tanto o pastor de ovelhas quanto Deus não abandonam os seus, mesmo que um deles os abandone. Então é interessante como que a parábola ela traz uma ideia de uma ovelha passiva, que tudo deve ser feito por ela. Mas quando a gente entende que Jesus quer que a gente raciocine, que a gente pense de uma forma invertida, a gente tem que perceber que essa ovelha tem que ser ativa. Porque Jesus a encontrou, Deus a encontrou, mas tem que ter uma outra ação aí, uma resposta, né? Uma reação. Jesus está aí presente, sendo a expressão viva da iniciativa de Deus. Então a gente olha para a parábola da ovelha perdida de outro jeito agora. Jesus presente. E a ovelha perdida já encontrada está ali logo no versículo 1 que nós lemos. Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se, e aqui na versão de Ferreira de Almeida, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. São pessoas passivas? Aproximavam-se, ou seja, se movimentavam. Isso não é passividade. Publicanos e pecadores para o ouvir. Então, muito interessante que Jesus conta a parábola depois de isso acontecer. As pessoas pecadoras
se aproximaram de Jesus para o ouvir, porque já foram achadas, já foram encontradas. Essas ovelhas perdidas já foram encontradas. A ovelha perdida representa os cobradores de impostos e demais pecadores, aqueles que oprimem o próximo e aqueles que estão separados de Deus, que são também aqueles que precisam de Deus e por quem Jesus lutou. Jesus lutou por cada um de nós. Jesus lutou por mim, lutou por você e luta por cada ser humano. E isso é muito importante quando a gente começa a entender que essa ovelha perdida, ela não é passiva. Não é porque Deus a encontrou. A respeito da outra parábola, que na linguagem de hoje fala moeda de prata, mas em Ferreira de Almeida é dracma. Dracma, a moeda grega, a mais longeva de todas as moedas, que durou mais tempo. A respeito da dracma perdida, apesar da semelhança com a parábola da ovelha perdida, é necessário notar aqui nos versículos 8 a 10 a ação de uma mulher. Então Jesus traz outra coisa importante, que às vezes a gente vai olhar, compara as duas parábolas e fala, a moeda perdida e a ovelha perdida. Então, se lá nós temos uma ovelha passiva e precisamos olhar para um ser humano ativo, aqui vai ser uma moeda ativa? Não, tem uma mulher aqui. É muito interessante olhar para isso. Essa gestora da casa provavelmente é mais pobre do que o homem da outra parábola. Suas 10 dracmas são um bem muito mais modesto comparado às 100 ovelhas daquele pastor. Apenas 10 moedinhas. É um bem muito mais modesto do que 100 ovelhas. Muito mais humilde, mais singelo. Por isso está decidida em encontrar a moeda, tão comprometida com essa tarefa quanto o pastor que busca por sua ovelha perdida. E a cena é maravilhosa de se observar, de se pensar. Nós temos, num cômodo escuro, ela acende uma lamparina, pois ali não entra luz, não há janela. Um cômodo escuro que não entra luz. Precisa acender uma lamparina, algo que ilumine. Então não tem janela. Como um depósito nos fundos de uma residência. Acho que todo mundo tem essa possibilidade na sua residência, ter um lugar onde a luz entra pouco, mesmo que seja um dia ensolarado. Aquele cômodo onde fica os nossos microfones representa bem isso. Quem olhar lá para trás vai ver que a luz entra pouco lá. É um cômodo escuro. Tem que acender uma luz para você procurar as coisas. Então nós temos exatamente essa cena, esse cenário. E ela procura cuidadosamente, varrendo, até que a encontre. E é interessante que como que ela vai encontrar essa moeda? Varrendo. Ao passar a vassoura, ou vendo, então pela visão e pela audição. A vassoura, quando passa por cima de um metal, faz um barulho. Quando a gente olha no lugar onde tem o metal e a luz de uma lamparina passa ali, pode ser que brilhe. Isso chama a atenção dos olhos. Então, pela visão ou pela audição, pelo tilintar da moeda, esse som baixinho de quando a moeda ela é passada pela vassoura, é assim que ela vai encontrar. E é muito interessante esse encontro da moeda. Achei. Quando a gente quer muito uma coisa, não precisa ser uma moeda, algo que a gente procura, um brinco. Quem já perdeu um brinco? Principalmente as mulheres. Tem homens que também usam brinco, mas as mulheres em especial, quando perde um brinco, que é muito importante para você, daquele par de brinco. Quando você encontra, você grita, achei. Você não fala, achei, que bom. Não, você vibra. Então é muito interessante olhar para essa cena e perceber que essa busca dessa mulher não é uma busca qualquer. A alegria que transborda não pode ser contida
É a alegria da conversão de uma pessoa pecadora, quando um ser humano admite que Deus o procura. Quando alguém admite que Deus o procura. Então essa imagem dessa mulher procurando é também a imagem de Deus procurando por aquele que está perdido. E a alegria é a alegria também de um pecador. Então numa coisa só nós temos Deus procurando e também um pecador que se converte, uma pecadora que se converte e se alegra com as pessoas. Nas atitudes e palavras de Jesus, as mulheres são acolhidas na comunidade cristã em igualdade de condições com os homens, pois aos olhos de Deus, todo ser humano tem valor insubstituível. Homem e mulher são iguais para Deus. Mulher e homem são insubstituíveis. Cada pessoa é insubstituível para Deus. Por isso as duas parábolas enfatizam um único pecador que se arrepende. No final de cada parábola, Jesus enfatiza: Deus, os céus ficam mais alegres por apenas um que se converta do que pelos justos, que não precisam se arrepender. Indo para a nossa conclusão. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Como cristãos, vindos de um passado culpado, importa que Jesus nos achou. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez. Nós temos passado de pecado, qualquer um de nós. O que importa é que Jesus nos achou, nos encontrou. Cabe a nós, com muita alegria e partilha, ouvi-lo e exercitar uma conversão ativa. Por solidariedade, a ovelha perdida e reencontrada atrai todo o rebanho para o seu destino. Aquela festa foi só com a ovelha que foi encontrada? Não, as 99 estavam lá também. Todos juntos. Todos juntos. Jesus revive o Salmo 23, superando todas as interpretações, preparando um banquete na presença de adversários que agora convertidos. Lá Davi tinha adversários que queria humilhar. Jesus nos ensina a trazer aqueles que a gente acha que são adversários, convertidos. Que nós também podemos ser adversários de alguém. Convertidos. Amigas e amigos partilhando alegria plena. Amigos e amigas partilhando alegria plena. O Evangelho é mensagem de Deus dirigida às pessoas do mundo rural e urbano, homem e mulher, incluindo o universo econômico, falando aos ricos, aos pobres, a judeus e a gregos. Busca toda a humanidade, em todos os seus contextos e diversidade. Irmãs e irmãos, é fundamental valorizar o comer coletivamente, um tempo de qualidade para ouvir e se converter. Pode ser que hoje você não goste de jiló, mas em breve vai abraçar alguém que goste ou que faz um jiló indescritivelmente gostoso. É uma piada sem graça minha, mas a gente sabe que o jiló não é consenso. Mas a gente pode ser surpreendido pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Que o sabor da alegria do reino de Deus nos junte no Cristo, assim como Ele se uniu a nós onde nós estamos. Onde nós estamos. Amém.